Fala galera, beleza? Meu nome é Fernando, esse é mais um Zona Mista e hoje... vamos falar de São Paulo e Portuguesa. Portuguesa 3, São Paulo 2. A Lusa, que há 16 anos não ganhava de um grande, acabou ganhando de um. Ou talvez não, nem sei se o meu São Paulo é isso mais. Vamos falar um pouco do jogo, mas antes eu peço que você que já é inscrito no canal, deixa aquele like para fortalecer. E você que está chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreve, fortalece com o like e deixa aquela ajuda com o sininho das notificações, beleza? Ontem à noite no Morumbis lotado, né? Só que não, pouquíssimo público. Nós tivemos São Paulo 2, Portuguesa de Desportos 3. Há 16 anos que a Portuguesa não ganhava de um dos grandes. A última vez havia sido em 2010. E aí vem o São Paulo fazer caridade, né? Bom, enquanto passava o segundo tempo desse jogo, eu fiquei meio que alternando e dividido, porque eu estava fazendo a narração do campeonato rondoniense, entre Rondoniense e Genos, pela segunda rodada. E também estava acompanhando o jogo do São Paulo. Tive até uma certa dificuldade para assimilar, mas certas coisas ali estavam muito na cara. Vamos começar pela formação? O Crespo começou com o time numa espécie de 4-2-3-1, colocando o Rafael no gol. As duas laterais nós tivemos o Nicolas e nós tivemos o Cedric, na zaga Tolói e Dória. Uma zaga que não jogava junto há 10 anos, desde 2015 no São Paulo. O meio-campo do São Paulo teve Pablo Maia, Negruti e Lucas. Na frente nós tivemos o Luca, o Ferreirinha e o Caleri. E até aí, eu acho que ele não foi tão feliz, o nosso querido Crespo, porque ele torrou os pontas que o São Paulo tinha de uma vez. Ele jogou ali Luca e Ferreirinha de uma vez. Então, se precisasse mudar o jogo, se precisasse de algo diferente, já não teria nada, porque os dois pontas que o São Paulo tinha estavam jogando. Não entendi. Eu, se fosse o Crespo, hoje eu colocaria 3 zagueiros em casa. Você tem o Nicolas, você soltaria o Nicolas ou até o Luca ali mais à frente, tá? Mas soltaria o Nicolas de uma ponta. Na outra ponta, você, se não quer testar o Mike, deixa o Cedric lá. Teria um meio campo ali com Negruti e Maia, ok. Não é o melhor dos mundos. O Lucas jogando de 10, o que eu considero um erro também. E ali na frente você tentaria com Paulinho e Caleri, Ferreirinha e Caleri, Luca e Caleri, mas pelo menos uma das pontas você deixaria para o segundo tempo para tentar mudar o jogo caso a situação tivesse difícil. A Portuguesa no primeiro tempo engoliu o São Paulo, foi melhor que o São Paulo. O Rafael salvou o time do São Paulo de sair perdendo já no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo. E o René faz 1-0 para a Portuguesa numa jogada, uma finalização meio que espirrada ali. O Rafael demora um pouquinho para cair. Gol da Portuguesa 1-0. Até aí ok. O São Paulo já não vinha fazendo uma boa partida e depois vamos falar disso. Vem o empate do São Paulo com o Caleri. Antes disso o Caleri já tinha perdido um gol assim inacreditável. Mas vem o empate do São Paulo. O menino Pedro Ferreira que entrou e é um baita do meio campista. Espero que com o Casares fora, que com a Ratazanaiada fora que saiu do São Paulo, os meninos da base tenham mais destaque e sejam melhores vendidos. Pedro Ferreira, um baita do meio, encontrou um passe espetacular nas costas da zaga para o Caleri, que bateu o Bertinato, nada pôde fazer, 1-1. E aí entra o Crespo. O Crespo, se ele não tivesse mexido no time do São Paulo viraria o jogo. São Paulo tinha um meia que aproximava e tinha um lateral que jogava com ele, que era o Cedric. Esse meia não tinha obrigações defensivas, porque defensivamente o Cedric estava fazendo uma partida de razoável para boa. Nada tão espetacular, mas de razoável para boa. Aí veio o Crespo e ele retira o Cedric para pôr o Tapia. E ele deixa aquele espaço ali todo esburacado e ninguém para auxiliar. Então você tinha na frente Caleri. Teve um momento que o Lucas saiu para a entrada do Paulinho. Caleri, Paulinho, Tapia, o Luciano entrou. Teve um momento que o Ferreira estava. O Pedro Ferreira. E quem é que marcava? Você já tinha o Negruti, que não é um grande marcador. O Pablo Maia está numa fase assim horrenda. Não estava acertando nada.
E o Crespo, ele destruiu o que ele construiu. Ele não construiu bem já no começo do primeiro tempo ele não construiu bem, em colocar o Nicolas ali na lateral esquerda com dois zagueiros que nunca jogaram juntos, e ainda para completar o pudim de M que ele colocou, ele botou o Pablo Maia e o Negruti para jogar juntos também. O Pablo Maia num péssimo momento e falta experiência para o Negruti. Não sei como a Portuguesa não saiu ganhando do primeiro tempo. Vem o segundo tempo, ele ajusta as posições, entra o Luciano, ele auxilia ali, entra o Pedro Ferreira, e aí meio que o São Paulo dá uma equilibrada, toma o gol, mas depois consegue empatar. E aí depois que o Crespo faz aquilo, eu tava em narração, eu vi a mexida e falei, não é possível. Não é possível. Eu acho que meus 15 anos não me serviram pra nada. Eu devo não saber ler um jogo. Porque no momento que você tem um meia que tá sendo bem defendido, não tem responsabilidade defensiva, tá auxiliando você no momento melhor, você tira justamente quem faz a defesa desse meio, e você com uma zaga lenta e com um lateral esquerdo que não tem costume de marcar muito, porque ele não tem esse cacuete ainda no profissional, são 3, 4 jogos, aí você vai e faz isso? O Crespo pediu, implorou, tirou a roupa, mostrou a bicoleta da teta, fez de tudo pra Portuguesa ganhar o jogo ontem. Sai o pênalti do Nicolas, não vou falar nada, porque realmente foi pênalti, acho que a torcida tem que entender, é um garoto novo, tá maturando, tem qualidade, mas é isso que acontece. Normalmente você não vai chegar com 18, 19, 20 anos e ter a malícia do profissional no moleque com a base, tá? Então isso é algo normal. Saiu o pênalti, o Rafael não faz a defesa do pênalti, ok? Nunca foi um grande defensor de pênaltis, já deixei claro no canal aqui. E aí, pra gente finalizar, aí tem a falha do Rafael, porque no chute do René, ele espalma a bola pra dentro da área e o Maceió consegue chutar entre as pernas dele. Tem muito lugar para o Rafael espalmar aquela bola e ele vai espalmar justamente pro meio da área. Beabá do futebol, para quem joga no gol, eu fui goleiro com esse meu pequenino tamanho. Você não pode colocar simplesmente a bola espalmada para dentro da área. Ou você encaixa ou você manda a bola pro lado. Aí o Rafael joga para dentro da área, o Maceió fica cara a cara e faz o gol por debaixo das pernas do Rafael. O Caleri ainda no cruzamento do Damian Bobadilha no fim do jogo, quase não sai aqui. No cruzamento do Damian Bobadilha no fim do jogo, ele marca o segundo gol de cabeça. Notícia boa é que o Caleri voltou e talvez alguns gols haverão, porque o São Paulo não tem referência técnica no ataque. Notícia ruim ontem foi o Lucas Moura. O Lucas Moura está completamente desconectado, tomando decisões erradas, não consegue correr, não consegue marcar, está teimando em jogar como 10. Porque o torcedor reclama do Luciano jogando como 10, mas do Lucas ninguém vai falar nada. E para piorar tudo, acho que o pior nome da noite do São Paulo ontem foi o Crespo. O Crespo acho que faltou uma noção gigantesca para ele. Tá faltando noção. Falar do jeito que o Crespo falou na entrevista, né, da coletiva de imprensa, olha que o campeonato é traiçoeiro e eu irei continuar testando, porque nós temos que entender, porque o clube não passa por um bom momento. Crespo, todos nós, torcedores, entendemos isso. Nós sabemos disso, entendemos isso. Só que futebol também é resultado. E se você continuar tendo essas falas ao longo das coletivas de imprensa, mas não transformar as suas falas em resultado dentro de campo, meu amigo, você roda quando o Campeonato Paulista acabar. Em março você roda, em abril você roda. A situação do Crespo está completamente difícil, porque agora o Crespo, depois de perder para uma equipe de Série D, e acontece, tá? Pode acontecer, acontece. É normal? Não. É fácil? Não, mas acontece. Depois de perder para um time de Série D como a Portuguesa, o Crespo vai para a Arena Barueri enfrentar o Palmeiras titular do Abel, o Palmeiras fulo de raiva, porque tomou um 4-0 no Novo Horizontino, e vai sobrar para quem? Para o São Paulo. Talvez nem sobre direito para o São Paulo, afinal é clássico. Clássico normalmente os jogos são mais abertos, as duas equipes ficam mais propositivas e tudo. Mas o São Paulo não tem time para ir na Arena Barueri e ganhar do Palmeiras. Não tem time. Assim como aconteceu com o Corinthians, eu vou implorar a Deus por um empate do São Paulo contra o Palmeiras na Arena Barueri. Eu vou implorar, eu vou rezar, eu vou dar a volta, eu vou lá em Santana de Parnaíba agradecer a Santa dos Olhos se isso acontecer.
Porque o São Paulo não tem time. E tá faltando cabeça pro treinador do São Paulo. O jogo da semana não era São Paulo e Palmeiras. Nunca foi. O campeonato do São Paulo não é contra o Palmeiras. O campeonato do São Paulo é contra a Portuguesa, é contra o Capivariano, é contra o Velo Clube, é contra a Ponte Preta, é contra o Guarani. O São Paulo nunca esteve entre os 8 classificados no Campeonato Paulista. O São Paulo sempre esteve mais próximo da zona de rebaixamento. Vai cair? Creio que não. Se não fosse a Portuguesa não ter conseguido colocar aqueles 11 jogadores que ela contratou, o São Paulo acho que não cai. Mas o Campeonato Paulista do São Paulo é esse. O São Paulo está exatamente dentro da projeção que eu tinha para ele dentro da 4ª rodada. A minha projeção era que perderia para o Mirassol, empataria com o São Bernardo, perderia para o Corinthians e ganharia da Portuguesa. Os mesmos 4 pontos, apenas resultados diferentes. O São Paulo conseguiu empatar com o Corinthians e agora enfrenta a Portuguesa e não consegue ganhar, não consegue nem empatar. De todo modo, acho que até um empate não seria um desastre, porque a Portuguesa que ficaria ali no bolo, no meio com o São Paulo, ficaria naquela condição, opa, peguei o grande e tudo, não pontuei, ele também não pontuou, ficou no 0-0. Não, a Portuguesa ainda conseguiu pontuar e deixou o São Paulo parado lá. Complicada a situação do São Paulo, complicada a situação do Crespo. Hoje nós temos Copinha, hoje nós temos o Alan Barcelos. E se o São Paulo chega na final da Copinha e ganha do Cruzeiro lá no domingo, dia 25, e o São Paulo perde no sábado para o Palmeiras, o que é extremamente normal, o que vai ter de torcedor pedindo a saída do Crespo, pedindo fora Crespo, rua Crespo, não quero Crespo aqui, vai ser uma enormidade. E aí nós vamos voltar ao ciclo das 6 existências. Tá tudo errado, vamos trocar o treinador. Como se trocar o treinador fosse um acerto para mudar tudo o que acontece. E ainda num torneio de 8 jogos. Né? Faltando 3 jogos, você vai lá e troca treinador. É pedir para cair. Mas dá para entender o torcedor. Porque também tem que olhar o Crespo e falar, amigo, precisa de resultado. Nos últimos 17 jogos, o Crespo tem 5 vitórias. O Crespo tem 2 empates. Vou até aumentar. Nos últimos 21 jogos são 14 derrotas, 2 empates e 5 vitórias. Esses números, se não atenuados pela situação política do São Paulo, derrubariam qualquer treinador. O Crespo não seria exceção, não. Crespo, Zubeldia, Muricy, Emerson Leão, Paulo César Carpegiani, Ricardo Gomes, qualquer um que passasse lá cairia. Há uma certa boa vontade com o Crespo, mas o Crespo tem que entender. Uma parte da torcida vai começar a abandonar ele. Ele tem que também trazer resultado. Eu entendo que ele está fazendo de tudo para o time não se estrepar nas lesões como foi no ano passado. Mas o Crespo tem que saber entender o seu lugar como treinador e o lugar do São Paulo como instituição. Era nítido, era óbvio que o jogo da semana era contra a Portuguesa. Rifa o jogo contra o Palmeiras. Se tomar 3, tomar 4, tomar 5, não interessa, vai perder de qualquer jeito. Se houver um grande resultado, o São Paulo empata lá. Se houver um grande resultado, o São Paulo não vai ganhar desse Palmeiras aí. O São Paulo não vai. Vitor Roque voltando, Carlos Miguel voltando, Andréas voltando, Marlon Freitas voltando, time todo titular. Vai vir com Carlos Miguel, Kelvin, vem com Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira. E vem com o terceiro homem de meio de campo, que pode ser aí o Veiga ou qualquer outro. Na frente você tem Flaco Lopes, Alan e o Vitor Roque. É desse time que o São Paulo vai ganhar? São Paulo com o Nicolas na lateral, com o Mike na outra lateral, com o Tapia lá na frente, é desse time. Então falta um pouco o nosso querido e digníssimo treinador entender o lugar dele. Porque ele ganharia da Portuguesa, talvez colocasse o time titular, talvez não sei. Talvez ele perdesse, só que aí ele perde para o Palmeiras agora e quarta-feira já tem o Flamengo fora. A estreia do São Paulo é contra o Flamengo fora, no Rio. Aí volta domingo que vem, Santos. Aí volta quarta-feira que vem, Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Olha a sequência do São Paulo. Palmeiras, Flamengo, Santos e Santos. Para só aí o São Paulo enfrentar o Capivariano no Morumbi pelo Campeonato Paulista. Imagine como que estará o psicológico, o anímico dos jogadores do São Paulo, caso aconteça o que estará acontecendo ou o que poderá acontecer do São Paulo não ir bem nesses jogos mais pesados.
E aí você escuta o torcedor falar, sobe o sub-20. Olha o Flamengo lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu quando subiu o sub-20 para jogar o Carioca. São Paulo tem que entender, na figura do Crespo, que o São Paulo não tem presidente hoje. Hoje a gente tem o Arrem Assis, que é o vice-presidente, mas é interino e ainda não sabe de tudo que acontece lá dentro. O São Paulo não tem coordenador de futebol, o Muricy tá indo embora. O São Paulo não tem CEO, o Carlos Magno tá indo embora. O Rui Costa tá para ir embora, o Rui Costa está para ir embora. O São Paulo não tem presidente, o mês do São Paulo dura 90 dias. E tá tudo acontecendo desse jeito. Crespo, se você quiser tentar trabalhar com jogadores e testar jogadores, eu mesmo não sou contra, eu sou muito a favor. Mas saiba entender quais jogos você pode mudar, quais jogos você pode trabalhar. Saiba entender. Saiba entender que no Morumbi não dá pra você jogar num 4-2-4 com o Lucas como 10. Você entrou num jogo com o Caleri que não marca, e tava há 1 ano sem jogar, com o Lucas que não marca, com uma dupla de zaga extremamente lenta, com o menino Nicolas, que faz mais a meia do que a lateral. Você entrou com meio time sem característica de marcação. Esse time ele perde pra Portuguesa, pro Capivariano, pro Vevo Clube, pro Rondoniense. Se botar a minha mãe contra o São Paulo, ela faz gol. Porque esse time não marca. Você tem uma mescla entre jogadores bons saindo de Cotia e velhos que não conseguem mais correr e entregar. Talvez na mão do Diniz, outra característica, outro molde de jogo, tudo bem, mas o São Paulo não tem nada. E aí fica aquela briga contra o rebaixamento. Antes do campeonato começar, eu já tinha dito que o São Paulo lutaria para não cair. Após a primeira rodada, eu já disse que o São Paulo lutaria para não cair. O São Paulo conseguiu 2 resultados bons. Perdeu para a Portuguesa agora, eu continuo com a minha mentalidade. O São Paulo luta para não cair. Os 2 clássicos que nós temos, nós não ganharemos. Talvez somaremos 1 ponto, 2, mas ganhar, nenhum dos 2. E aí, o torcedor, você tem que entender que nem sempre a base vai salvar, que nem sempre vai ter um Alan Barcelos. Já fizemos isso com o Jardim, que era mais treinador que o Barcelos, inclusive, ganhou mais que o Barcelos, tinha mais estofo que o Barcelos e com 3 meses caiu. E aí nós temos o Crespo. E professor, ou o senhor se ajuda, ou o senhor vai cair fora. Vai cair fora porque o torcedor não vai ter essa paciência inteira. Você não tem respaldo por trás do que você fala, você não tem respaldo de uma instituição para te proteger. Você está com as costas nuas. Qualquer resultado tem 10 vezes mais potencialidade do que teria em qualquer outro clube de futebol. E nisso, o São Paulo se prepara para enfrentar o Palmeiras nesse sábado. Torcedor, deixa aqui o placar que vai ser Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Palmeiras ganha, São Paulo ganha, dá empate? Deixa aqui os seus comentários, tá bom? Por hoje, uma ótima quinta-feira para cada um de vocês. Eu me despeço, mas peço que você deixe aquele like maroto, compartilhe os vídeos do canal. Você que chegou aqui agora não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixa aquele like, beleza? Por hoje, galera, é só uma ótima quinta-feira e vamos nos preparando para Corinthians e Santos, Santos e Corinthians na Vila Belmiro.